Paulo aqui, é Paulo a Timóteo, Paulo a Tito, mas aqui é Tiago mesmo, né? Para quem não sabe, esse Tiago aqui é o irmão do Senhor, né? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. O capítulo 5 desta carta, a partir do verso 12 até o 20, vamos ler. Quero falar nessa noite de oração. É nisto que nos leva a Escritura, em nome de Jesus. Quero dar boas-vindas aos visitantes que nos visitam nessa noite, né? Seja bem-vindo, né? Ademar, Aldemir e Orlando. Orlando, é isso? Orlando, seja bem-vindo em nome de Jesus. Sou um presbítero da Assembleia de Deus, é isso? Louvado seja Deus. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade na casa do Senhor. Com certeza Deus, né, preparou esse momento, né? E estamos no momento da palavra. Convido a todos, né, a nós fazermos a leitura da Escritura. Tiago 5, a partir do verso 12, nos fala assim a palavra do Senhor, irmãos. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam a oração sobre ele, ungindo-os com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com perseverança, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra se fez germinar os seus frutos. Amém, meus irmãos? Oremos ao Senhor. Querido Deus, bondoso Pai, Teu é o poder, Tu é a glória. Aqui estamos reunidos em Teu nome, Senhor, em Tua presença. Fizemos a leitura da Tua palavra. Dá-nos a compreensão, ilumina o nosso entendimento, abra os nossos olhos, Pai. Dá-nos a verdadeira e real interpretação. Fala com os Teus filhos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja convencendo, esteja operando, Senhor, na vida dos Teus filhos. Assim eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém e amém. Podem sentar em nome de Jesus. Aquele que tem ouvido, ouça, né, o que diz a palavra do Senhor nessa noite. Então esse texto que lemos, né, o resumo geral aqui, está falando de oração, né, irmãos? Orarmos uns pelos outros, orarmos pelos aflitos, pelos enfermos, a oração da fé, não é? Que salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Então é uma ordenação de Deus, nós orarmos uns pelos outros para sermos curados. É palavra de Deus, meus irmãos. Mas o texto começa em cima falando de uma palavra sim, sim, não, não. Eu entendo que o Senhor está dizendo que não devemos jurar nem pelo céu nem pela terra, ou seja, não há necessidade de jurarmos ou fazermos voto, basta termos uma palavra só. O homem de Deus, ele precisa ser de uma só palavra, sim ou não. Não precisa fazer um show, um juramento, convencer as pessoas que estamos certos. O que vai convencer são os nossos atos, nosso testemunho, nosso procedimento, aquilo que fizemos. Então seja sim ou não, entendeu? Louvado seja Deus. E no verso 13 ele disse: está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Então temos que orar por aqueles que sofrem, é mandamento. Quantas pessoas, irmãos, nós sabemos e nós conhecemos
pessoas que estão sofrendo, né, injustiças, dor, sofrimento. Então, a palavra nos ordena para nós orarmos por essas pessoas. E para nós orarmos pelos que sofrem e nos alegrarmos com os que se alegram. Então, veja bem, nós temos que usar sabedoria. A palavra diz que nós temos que ter o discernimento. Está alguém sofrendo? Vamos fazer oração. Vamos orar. Invocar o nome do Senhor. Impetrar a bênção do Senhor. Está alguém alegre, feliz, comemorando? Vamos nos alegrar. Vamos comemorar. Louvado seja Deus. Amém? Hoje, irmãos, como eu disse aqui, estou muito contente com o Senhor, porque o Senhor nos levou a 3 casas, fizemos 3 visitas, né? Uma ao aniversário do irmão Laí, fizemos ali e vimos a alegria ali, né? Resplandecendo no coração do servo de Deus, completando 96 anos de idade, né? Com muito vigor, caminhando, né? Feliz, conversando com todo mundo. Depois nós fomos à casa de uma amiga nossa que está passando por um momento muito difícil, irmãos. Está passando por este momento aqui, de sofrimento. E quando eu recebi a notícia pela manhã, através da missionária, a primeira coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração, tu vai fazer uma visita para ela. Então, irmãos, nós precisamos ser sensível à voz de Deus. Nós precisamos ser sensível à voz do Espírito Santo. Deus colocou no meu coração para fazer uma visita a ela, para fazer uma oração, para orar, para ministrar a palavra, para levar o conforto nessa hora tão difícil. E para isso Deus nos ungiu, para isso Deus nos revestiu de poder, para nós pregarmos, para nós levarmos uma palavra de consolo, de conforto aos que sofrem. E quando nós fizemos estas visitas, irmãos, é tão maravilhoso, porque Deus confirma a bênção sobre a nossa vida, e a gente vê o quão precioso nós somos, e o quanto Deus nos usa, porque a gente vê explícito no rosto das pessoas que nos recebem, a graça de Deus. Nós tivemos a oportunidade de experimentar hoje, através desta visita que tivemos ali na casa da irmã Roselaine. Ela está passando por um momento muito difícil, com certeza a sua alma está atribulada, insegura, e Deus colocou uma palavra no meu coração para levar a ela. E ali nós chegamos cedinho, tomamos um chimarrão, conversamos coisas do dia a dia, e ao levantarmos, né, ela pensou que eu ia embora. Digo, não, eu vim aqui com um propósito, eu vim aqui para orar, eu vim aqui para fazer uma oração. Deus colocou no meu coração, eu preciso orar. Nós entramos para dentro da casa, e o esposo dela relutante, porque há tempo atrás ele congregou em uma igreja, e ele, ao congregar nesta igreja, ele aprendeu, vamos dizer assim, uma vida muito fácil com Deus, como aquilo de estalar o dedo e Deus fazer. Só que aconteceu algo na vida dele, irmãos, que ele se decepcionou com Deus. Ele foi acometido de um AVC, e ele perdeu as estruturas. Ele ficou muito aborrecido. E ele voltou para o catolicismo. E ele não queria que a gente orasse. Ele já havia falado com a esposa, não me traz crente aqui em casa, não me traz essa gente aqui em casa, porque eu não quero. Eu agora sou católico de novo. Não me traz essa gente aqui, porque eu não vou nem receber. Graças a Deus que eu não estava sabendo. Porque eu fui lá, eu acho que até mesmo sabendo eu ia ir igual. Amém? Aí chegamos lá, aí a gente foi entrando, ela entrou, né? E ele cruzou pela porta, foi até o fundo, voltou, redemunhou na porta, no linguajar nosso aqui, e acabou entrando na sala, irmãos, com aquela muleta, né? E entrou e ficou ali e disse, eu vou permitir que vocês orem, mas eu não vou participar, eu sou católico. Digo, não tem problema, eu vou fazer uma oração bem breve, não tem problema nenhum. Irmãos, e Deus foi colocando palavras na minha boca que eu nem imaginava que ia falar. Palavras que Ele precisava ouvir. Eu não sabia, eu não sei da vida das pessoas. Quem conhece o interior das pessoas é Deus. O sentimento, o coração que elas têm dentro. E Deus foi colocando palavras. Aquele homem engasgou. Eu senti uma graça tão grande, não foi, missionário?
A Roselane encheu os olhos. E Deus foi me usando ali, e eu fui falando o que deveria ser dito. E eu sentia que uma grande muralha, uma grande barreira foi quebrada. Então o Espírito Santo, irmãos, ele não erra. Quando ele nos direciona a uma pessoa, é porque ele quer fazer algo. Ele quer fazer um milagre. Ele quer trazer bênção. Eu saí dali satisfeito, feliz da vida, pronto, a obra foi concluída. Aleluia. Aleluia. Eu me emocionei, é difícil eu me emocionar. Eu me emocionei muito, chorei bastante. E eu senti que o Espírito Santo quebrou, visitou o coração dele. Ele encheu os olhos d'água e engasgou. Digo, obrigado, Senhor. Amém? Nos despedimos e fomos para mais uma visita, lá para a casa do pastor Telmo, lá visitar o vovô que está lá acamado. Também lá a gente orou com ele e ele também ficou bem animado, né, pastor Telmo? Então, é gratificante, irmãos, né? Nós nos colocarmos à disposição, termos um coração de servo, né? E dizer para o Senhor, né, como disse Maria, que se cumpra na tua serva a tua vontade. E ser dirigido pelo Espírito Santo. Nós precisamos ter a sensibilidade, irmãos, ouvir a voz de Deus. Em meio a tanto barulho que escutamos, né? Tem pessoas que já nem ouvem mais a voz de Deus, é muito barulho. Tem ouvidos para tantas coisas, né? O seu ouvido está ligado em tantas coisas, Deus está falando, ele não percebe, porque ele está muito ocupado com muitas coisas, com notícias, com atrativos, com compra, venda, conquistas, trabalho, né? Não ouve Deus falar. Há uma necessidade de nós pararmos, fazermos como Maria, sentarmos aos pés do Mestre para ouvir os conselhos, a direção de Deus, o que Deus tem para as nossas vidas. Irmãos, Deus nos escolheu com um propósito. Ele tem um propósito na vida de cada um. Deus irá usar cada um de uma forma, de uma maneira, para o seu propósito, para a sua glória. Mas nós temos que ser sensíveis à voz de Deus. Amém? Nós temos que ter tempos de retiros espirituais, tempos de ficar a sós com Deus, tempo de ler a Escritura, e depois de lermos, um tempo para meditarmos na Escritura. Isso é muito importante. Um período de meditação. A nossa mente se enche da glória e do poder de Deus. Nós precisamos, irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil. As pessoas não querem saber de Deus. Olha como estão as igrejas hoje. As pessoas querem entretenimento. Olha como estão as praças, as lancherias. As pessoas querem engordar a sua alma, prazer e mais prazeres. E não estão se dando por conta, eles estão vivendo como a geração de Noé. O que a geração de Noé fazia? Bebia, comia, casava. Era só com isso que eles se preocupavam. E a Bíblia diz que eles não perceberam. De repente veio o dilúvio e engoliu todos. E assim está essa geração. Se preocupada só com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir, qual é o trabalho, qual é a remuneração, quanto vou ganhar. Entendeu? E Jesus diz, não é isso, vocês não entenderam. Buscar em primeiro lugar o meu reino, e essas coisas serão acrescentadas. Comida, bebida, calçado, trabalho, eu acrescento. Busque a Deus em primeiro lugar na sua vida. Se Deus não for o primeiro, o segundo ele não será. Deus exige prioridade na nossa vida, meus irmãos. Por isso ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Aleluia. Isso é o Evangelho, uma entrega total. E Deus vai abrir os céus, irá nos abençoar grandemente, irmãos. Nós vamos ver a glória de Deus, o poder de Deus se manifestando. Irmãos, como Deus tem me abençoado. As janelas dos céus estão abertas sobre a minha vida. Mas eu não tenho hora. Toda hora é hora. Eu estou à disposição de Deus.
A minha vida é dele. Ele me comprou naquela cruz, eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu deixei de viver para mim, eu vivo para ele. E Deus tem me abençoado, irmãos. Como Deus tem me abençoado. Salmo 128:4. Como abençoado é o homem que teme ao Senhor. Como é abençoado o homem que teme ao Senhor, não falta nada. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, suprindo as necessidades, preparando pessoas, como ele fez com Elias, quando 3 anos e 6 meses não choveu em Israel. Ele disse: Elias, fica tranquilo, depois que secar o rio Quiriete, eu tenho uma viúva, eu já preparei uma viúva, ela vai te dar comida, ela vai cuidar de você. Aleluia! Quando nós cuidamos do reino de Deus, Deus cuida das nossas vidas. Mas o nosso coração deve ser Deus o primeiro. Aleluia! Louvado seja Deus. E nós temos que olhar para essas pessoas que estão sofrendo, ir ao encontro dessas pessoas. Deus nos chamou, irmãos, para sermos bênção, para sermos bênção. Então, está alguém sofrendo? Faça oração. Então é isso que o Senhor nos ordena, orar por aqueles que sofrem. Amém? Não diga: eu não sou capaz. Você é capaz, porque você vai fazer a oração da fé. Você vai orar em nome do Senhor. Ele te salvou, te ungiu com o Espírito Santo para isso, para você orar sobre pessoas, para que elas recebam a bênção, para que elas sejam aliviadas, curadas, libertas, porque o poder não é seu, o poder é de Deus. O poderoso nome de Jesus é que vai operar um milagre. Vocês entendem, irmãos? Quando Deus está mandando, quando Ele manda, é Ele que se responsabiliza. Nós temos que apenas crer e fazer o que Ele está mandando. E se nós fizermos o que Ele está mandando, vai dar tudo certo. É isso que temos que fazer. Aleluia. Às vezes, irmãos, na nossa vida é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram, né? Amém? Você já comemorou quando o seu irmão disse assim: ei, Deus me abençoou e eu comprei um carro zero? Você já se alegrou com a bênção na vida do teu irmão? Deus me abençoou, sabe, eu estou prosperando grandemente. Deus tem derramado bênção na minha vida, eu tenho prosperado, a minha família tem prosperado. Que bênção! Você já se alegrou com isso? Tem gente que não se alegra, mas fica com ciúme, fica triste. Sei como é que acontece na vida dele, na minha não. Entendeu? E o mandamento é esse, é para nós chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Que bênção, irmão, Deus te abençoou, que Deus continue te abençoando muito mais. Eu vou orar, que tu seja mais feliz ainda. Esse é o desejo do meu coração, que tu não seja apenas próspero, que tu seja feliz e agradecido ao Senhor. Eu estou orando pela tua vida, que tu seja muito mais feliz ainda. Esse é o Evangelho, esse é o coração purificado, esse é o novo nascimento, esse é o sinal daquele que teve um encontro com Deus. Desejar o bem e se alegrar com os que se alegram. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre eles, ungindo com óleo, e o Senhor o levantará. Amém? Então o que temos que fazer com os que estão doentes? Chamar os presbíteros da igreja. Vocês entenderam? O que a Escritura está ensinando, irmãos? Não é chamar qualquer um. Não é chamar qualquer um, chamar os presbíteros da igreja, os pastores, pessoas qualificadas, pessoas ungidas por Deus. A gente vê por aí, irmãos, criança com os botijão de óleo, ungindo o carro, ungindo tudo, porta de casa, ungindo tudo, até comida eles ungem, né? Olhe para todo lado. Mas o texto diz que quem tem que ungir são os presbíteros. Homens de Deus que levam a obra de Deus a sério, que oram e se consagram. Eles sim estão autorizados a ungir os doentes com óleo. E a Bíblia diz, irmãos, ungindo com óleo em nome do Senhor. É no nome do Senhor que deve ser ministrada esta unção. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vocês entenderam? Não é qualquer um. Não é pega esse óleo e vai lá e unge tudo. Não, não é assim. Nós temos que agir segundo as Escrituras.
o que a Bíblia nos ordena. É os presbíteros, é os pastores, é os obreiros consagrados que devem fazer isso. Amém? Está alguém doente, chame os presbíteros da igreja. Irmãos, dá a entender o que aqui? Chame os presbíteros da igreja. Essa pessoa está onde? Ela está na igreja ou está em casa? Provavelmente ela está em casa. Entendeu? Então aonde que essa pessoa vai ser ungida? Geralmente em casa, ela está acamada ou num hospital. Não é? Então é para ungir as pessoas fora da igreja. Chamem os presbíteros da igreja. Entenderam? Geralmente, dá a entender que essa pessoa que vai receber a unção, que vai ser ungida, ela está enferma em algum lugar, fora da igreja, não na igreja, em casa ou hospitalizada. E quem tem que ir lá? O presbítero, pastor, o obreiro, pessoa qualificada de oração, separada para este ofício. E para ungir em nome de quem? Em nome do Senhor. Amém? Então a gente vai orar e ungir em nome do Senhor. E o que é que vai acontecer no verso 15? E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Aleluia! Louvado seja Deus! Fazer a oração da fé. A oração da fé, aquela oração com fé, não é? A gente já sai de casa com fé, crendo que Deus vai operar um milagre, que Deus vai tocar, que Deus vai responder. Então nós fazemos a oração da fé, e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Quem levanta? É o Senhor, é quem levanta. Nós fizemos a oração, nós cremos que Deus é poderoso para quebrar toda e qualquer obra maligna. Mas é o Senhor é quem opera. Aleluia! O Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. E ele diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Amém? Então, o que o texto está dizendo? Que é para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, e orarmos uns pelos outros, para sermos curados. Amém? Confessar os nossos pecados. Quantas vezes, irmãos, nós confessamos, né? Ô, irmão, eu estava numa prova assim, né? Estava difícil, sabe? E eu clamei ao Senhor, né? Eu pedi oração para o fulano, e ele intercedeu, e Deus operou na minha vida. Eu estava errado nessa área. A pessoa está confessando o seu pecado. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Então está aí, meus irmãos, o mandamento de Deus: devemos orar uns pelos outros. Todos somos capazes. Amém? Todos somos capazes de orarmos uns pelos outros. Amém? Por quê? Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ele está dizendo que a súplica do justo, a oração do justo, muito pode, ou seja, opera o milagre, realiza o milagre, faz a obra. Amém? E Deus quer que oremos uns pelos outros, porque a oração do justo é poderosa. E aí ele dá o exemplo de quem? Do profeta Elias. E ele diz que Elias era como nós, homem sujeito às mesmas fraquezas. Elias era como nós, o texto está dizendo, homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas, os mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Amém? Louvado seja Deus. Esse registro que é citado aqui está em 1 Reis, capítulo 17, quando Deus decide enviar aquela grande seca sobre a nação de Israel, por causa de toda a idolatria. Todo Israel estava voltado os seus olhos a Baal, cultuando Baal e adorando Baal. E se vocês não sabem, irmãos, Baal é o tipo do Deus que manda na chuva, o Senhor dos raios, o Senhor dos trovões, o Senhor das tempestades. E Deus diz: é nisso que vocês acreditam? É isso mesmo? Vocês acreditam que quem manda na chuva é Baal? Então vamos ver. Deus levanta o profeta Elias para mostrar que não é Baal que faz chover,
E a Bíblia diz, irmãos, que Elias se encontra com Acabe, lá em 1 Reis 17. E ele diz, ó, tão certo como vive o Senhor, no qual na presença dele eu estou, segundo a minha palavra, não vai chover nesses anos. Aleluia. E Elias, então, segundo a ordem de Deus, né, irmãos? Porque tudo que Elias fazia era direcionado por Deus, alinhado com a vontade de Deus. Passando 3 anos e meio, 1 Reis 18, ele se encontra com quem? Com o mesmo rei Acabe. E diz, Acabe, prepara os teus cavalos e corre, porque há sinal de uma grande chuva aí. Aleluia. Louvado seja Deus. Que maravilha, irmãos. A Bíblia diz que o profeta Elias sobe no Monte Carmelo, ele e o seu moço, e ele coloca a sua cabeça entre os joelhos e começa a orar para que Deus mandasse chuva. E ele manda o moço ir e olhar para a banda do mar. E o menino vai e olha e não vê nada. E volta, olha, não aconteceu nada. E ele vai 7 vezes, como nós conhecemos a história. E na 7ª vez, de repente se levanta um grande sinal. Ele olha e vê um sinal, uma pequena nuvem, pequena, do tamanho da palma da mão de um homem. E ele disse, chega, este é o sinal. Aleluia. Veja o poder da oração, meus irmãos. Veja o poder da fé, da confiança em Deus. Elias era como nós, e ele orou, e Deus fechou o céu por 3 anos e 6 meses. Imagina como estava a terra. Às vezes nós ficamos aqui 30 dias sem chuva e fica tudo um caos, não fica? Nós ficamos se abanando, todo mundo quer água, né? Bate um desespero pela água. Todo mundo quer água. Imagina 3 anos e 6 meses. Como não estava? Qual era a sede daquele povo? Tamanha era a sede daquela gente por água. E o nosso Deus é o Deus que sacia a sede. Quando está tudo seco, né? Quando a terra já começa a se abrir e a gritar e clamar por água. Como diz o salmista no Salmo 63, como terra seca e árida, a minha alma anseia por ti, Senhor. E aquele que abre açudes no deserto, aquele que transforma o deserto em jardim, o Todo-Poderoso, nosso Deus, ouviu a oração de um homem, ouviu a oração de Elias, e a Bíblia diz que veio abundante chuva, regou a terra, restaurou, trouxe vida. É isso que Deus faz, irmãos. Quando nós oramos com fé, crendo de todo o coração, que Deus vai fazer, que Deus é capaz, que Deus é poderoso, mas temos que muitas vezes fazer como Elias, colocar a nossa cabeça entre os joelhos e clamar ao Senhor, na certeza de que Ele vai abrir o céu e vai acabar com toda a seca, com toda a sequidão da alma. Quantas vezes nós estamos assim, irmãos, com uma grande seca na alma, estamos como um deserto árido, sofrendo, com exaustão, com grande calor e dor. Basta nós dobrar o nosso joelho e colocar a nossa cabeça entre o joelho e dizer: Senhor, eu tenho sede, Senhor, dá-me de beber, como a mulher samaritana do poço, dá-me desta água, Senhor, eu tenho sede, para que eu não torne mais aqui, aleluia. E o Senhor saciou a sede dela. O nosso Senhor, o nosso Redentor, Ele sacia a nossa sede. É Ele que tem todo o poder, é Ele que tem o controle sobre todas as coisas, é Ele que faz chover sobre a terra, é Ele que dá pão ao que tem fome, é Ele que traz a paz ao aflito, é Ele que cura o enfermo, é Ele que abre os olhos do cego, é Ele que ressuscita os mortos, e é Ele que salva. Ele é poderoso. Aleluia. Estamos aqui nesta noite para invocar o Senhor, para orar ao Senhor, a oração da fé, crendo como Elias que Deus é poderoso para fazer. Nós só precisamos crer, meus irmãos. Em Marcos capítulo 10, nós temos aquela narrativa maravilhosa de Jesus. Ele está indo para Jerusalém,
E ele procura fruta em uma figueira, e ele não encontra fruto naquela figueira, e ele amaldiçoa aquela figueira. E ele vai para Jerusalém, no outro dia pela manhã, ele vem, cruza com os discípulos naquele mesmo lugar, e Pedro sempre foi o mais esperto, diz: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou até a raiz. Então ele ensina acerca da fé. Em Marcos 11, 23, ele diz: em verdade vos digo, se tiverdes fé, do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, se fará como vocês dizem. Aleluia! Então, fé é isso, fé é a certeza, convicção que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, ele dá. Aleluia, aleluia. Deus é quem supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Basta nós crermos de todo o nosso coração, sem duvidar. Deus é maior que esse problema, Deus é maior que essa luta, Deus é maior que essa enfermidade, Deus é maior que essa crise, Deus é maior que tudo. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai agir, Ele vai operar, e a terra vai produzir. Deus vai abrir o céu, Deus vai derramar água, chuva em abundância, e os jardins serão floridos, porque a glória do Senhor. Aleluia. Todos nós conhecemos a história, a Bíblia inteira, irmãos, está recheada de registros bíblicos que falam de homens de oração, homens que oraram e fecharam boca de leões, homens que oraram com fé e apagaram fogo de fornalhas, homens que oraram e o sol e a lua pararam, homens que oraram e venceram exércitos pelo poder da oração. Veja o poder da oração, meus irmãos. Aleluia! Nós temos que voltar à prática da oração. A Bíblia diz, Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar, e em tudo dai graça. A oração é a conexão com Deus. Quando nós estamos orando, nós estamos ligados no Todo-Poderoso, e Ele está nos enchendo de poder, nos enchendo de confiança, de força. Em Atos capítulo 4, irmãos, conta a história que eles estavam numa grande perseguição, uma luta ferrenha, no início da caminhada da obra cristã, uma perseguição ferrenha, por parte dos judeus, dos fariseus ciumentos. E a Bíblia diz, irmãos, que eles se reuniram num lugar e começaram a orar. E quando eles começaram a orar e a invocar o Senhor, a Bíblia diz que tremeu aquele lugar. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com ousadia eles pregavam a palavra de Deus. Enquanto eles pregavam, o Senhor confirmava a palavra através dos sinais que se seguia. Porque eles eram homens de oração. Eles não recuavam. Quando Pedro ele cura em Atos 3 o coxo da Porta Formosa, os judeus, os fariseus levantaram-se em grande perseguição, fazendo com que eles parassem, se intimidassem, ficassem com medo, ameaçaram, prenderam. E Pedro se levanta cheio do Espírito Santo, diz: imagina, homens, se nós vamos deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de homens de vocês? Não podemos parar de falar e pregar aquilo que vimos e ouvimos. Não vamos parar, vamos continuar. Por que eles disseram isso? Porque eles estavam cheios do poder do Espírito Santo. Eram homens de oração. Eram homens de oração. Aleluia. É assim que devemos fazer a obra de Deus, irmãos. Queremos grandes sinais, queremos grandes milagres, mas não oramos. Não ficamos a sós com Deus. Não ficamos na presença de Deus, nos aquebrantando e dizendo: Senhor, me enche. Senhor, eu quero ser como Moisés, eu quero ser como Elias, eu quero ser como Estevão, eu quero ser como Paulo. Hoje o sonho missionário morreu, acabou, não há mais candidato para a obra missionária. Os jovens de hoje não se preparam mais para a obra missionária, ninguém sonha em ser pastor. Hoje o sonho é ir para uma grande faculdade, ter os seus títulos, os seus diplomas, exercer, um ofício, ter uma posição, ganhar muito dinheiro.
Perdeu-se a visão missionária, o amor pela obra de Deus, irmãos. Infelizmente, por quê? Porque nós abandonamos a oração, nós abandonamos o estudo bíblico. Hoje as igrejas vivem em torno de shows, apagam as luzes e pintam as paredes de preto e ficam ali. Vocês entendem, irmãos? Encantado com os talentos. Hoje o que a gente vê é muito talento. Todo mundo querendo se apresentar, mostrar o talento e mais talento. Infelizmente, irmãos, e as casas dos órfãos e das viúvas estão vazias. Cadê o evangelismo? Cadê as visitas nos lares? Cadê as vigílias de oração? Hoje são encontros de celebridade, não é assim? Cada um canta para receber o seu troféu, para aparecer na televisão, na internet. Não é assim, irmãos? Cantam para a sua glória, para colocar no Instagram, para ter milhões de visualização, para ser conhecido, para ficar famoso. É para isso, não é para a glória de Deus. Não é, meus irmãos. Infelizmente é o que nós estamos vendo no mundo evangélico. Por quê? Porque abandonamos a oração. Mas é tempo de nós voltarmos a orarmos e a buscarmos o Todo-Poderoso. Às vezes eu fico lendo biografias daqueles homens tipo John Wesley, Charles Spurgeon, meu Deus do céu. Há poucos dias eu estava lendo a história de John Wesley. Irmãos, e eu fiquei assim, sabe, eu não sabia que aquele homem, toda quinta-feira, pela manhã, de quinta-feira a sexta-feira, às 3 horas da tarde, ele se colocava em jejum, uma vez por semana. Isso no período de quanto? De 50 anos. Não era um período de oração de uma semana. John Wesley fez isso em 50 anos da sua vida. Ele ensinou a igreja a orar e jejuar. Todas as quinta-feiras, de quinta a sexta, às 3 horas da tarde, quando Jesus morreu. Veja só, meus irmãos, nós queremos grandes milagres, né? E falamos em milagres, mas nós não buscamos o Senhor, não nos enchemos de Deus. 40 dias e 40 noites, Moisés na presença de Deus. Quando ele desce de lá, o rosto dele brilhava. Havia um brilho na face dele. Cadê o brilho da igreja? Cadê o brilho nos olhos do missionário? Cadê o brilho nos olhos dos jovens? Cadê o brilho de Deus? A glória de Deus foi-se e acabou. Por que não tiramos horas e horas na presença de Deus, irmãos? Por quê? Porque ocupamos o nosso tempo no celular, em redes sociais. Não estou ofendendo ninguém, isso é um alerta. É tempo de nós nos voltarmos para Deus e de todo o nosso coração. Há um tempo, o tempo que estamos vivendo, irmãos, é um tempo de uma frieza extraordinária, jamais vista. A gente vê hoje, né, o desencanto, o desinteresse das pessoas pela obra de Deus. A gente vê isso, mas podemos resgatar isso, podemos voltar aos pouquinhos, não é? Desenvolvermos uma vida de oração e começarmos 15, 20, 30 minutos, até orarmos 2 dias. Podemos fazer isso, até que o nosso coração se incendeie, até que sejamos cheios da glória de Deus, porque tem muita gente, irmãos, encarcerada, aflita, gritando, chamando pelos homens de Deus, mas eles estão ocupados. E Deus nos chama nessa noite à oração, à súplica. Elias era como nós. A diferença entre ele e nós é que ele orava, é que ele tinha intimidade com Deus. Amém, irmãos? Mas ele ouviu a oração de Elias, ele vai ouvir a nossa oração. Basta nós aquebrantarmos o nosso coração, nos humilharmos diante de Deus, e Deus irá nos levantar com poder, com autoridade. Amém, irmãos? Eu creio em todos os sinais, eu creio. Às vezes eu pego para ler Atos dos Apóstolos e eu fico pasmado com tanta glória, com tanto poder que esses homens fizeram. Meu Deus do céu! A Bíblia diz que eles pegavam os enfermos e colocavam em camas na beira da estrada, para que a sombra de Pedro cruzasse e tocasse em algum deles, para eles serem curados. A sombra de Pedro.
A Bíblia diz que Deus operava grandes sinais pelas mãos dos discípulos. Grandes sinais. Grandes sinais. Por quê? Porque eram homens de oração, cheios do Espírito Santo. Nós podemos ver isso nesses dias. Podemos voltar a sermos usados pelo Senhor. Vocês acreditam nisso? Eu creio, meus irmãos. Eu creio. Basta nós voltarmos à oração. A oração, irmãos, é a nossa conexão com Deus. Eu quero convidar você agora a se levantar e vir aqui à frente para nós orarmos ao Senhor, para nós buscarmos a face do nosso Deus. Se você puder vir aqui à frente, vamos orar em nome de Jesus.